Olá, é um prazer estar de regresso para mais um episódio do nosso programa Em Busca da Verdade. Estamos em busca das grandes pérolas, grandes mensagens que Deus deixou reveladas na sua palavra, mas muitas delas precisam de ser aprofundadas e estudadas com atenção, com detalhe, e particularmente o livro do profeta Daniel e todas as profecias estão entre esses trechos da Escritura que precisam de ser escavados como um tesouro para se poder encontrar precisamente esse grande preço, esse grande valor que aí encontramos. E é isso que o desafio a fazer mais uma vez comigo. Este é o quarto episódio desta temporada na qual estamos a estudar então o livro do profeta Daniel. Se porventura não teve oportunidade de ver os episódios anteriores ou calhou hoje pela primeira vez em estar connosco aqui na Novo Tempo Portugal ou na rádio RCS, que estamos em conjunto a fazer esta programação, então fica o desafio de ir procurar nos canais da Novo Tempo Portugal, no YouTube ou mesmo no site novotempo.pt e aí aceder aos nossos canais para poder ver eventualmente os episódios anteriores. Já estudámos os 2 primeiros capítulos, fizemos também uma introdução geral e hoje vamos abordar o capítulo 3. Hoje vamos refletir sobre uma das histórias mais interessantes, talvez até fascinantes, do livro do profeta Daniel. Ela passou-se mais ou menos por volta do ano 585 a.C., portanto uns 20 a 25 anos depois do início do cativeiro e, portanto, o início da história. E agora os jovenzinhos judeus já não seriam tão jovenzinhos assim, estariam à volta dos 40 anos na altura em que se vai dar este episódio, que vamos hoje analisar no capítulo 3. Ora, precisamente no final do capítulo anterior que tivemos a estudar, o capítulo 2, Nabucodonosor terminou essa incrível história da sua visão, o seu sonho, que depois é revelado por Daniel, essa visão ou sonho da estátua, já vamos entrar em detalhes também nisso. A verdade é que Nabucodonosor fez uma confissão inesperada ao reconhecer a grandeza, a soberania do rei de Israel, o Deus vivo. No entanto, Nabucodonosor tinha a tendência a esquecer-se e, em vez de aceitar a mensagem que lhe tinha sido transmitida, que basicamente para ele era a ideia de que o seu reino iria passar quando chegasse um momento determinado e outros reinos iam suceder-lhe, por isso a cabeça de ouro daquela estátua deveria ser sucedida precisamente por um reino que era representado, estamos a lembrar, pelo peito e os braços de prata. Mas Nabucodonosor, na verdade, vai procurar nesta história, que vamos ver, fazer o contrário. Uma tentativa de eternizar o seu reino e a si próprio, fazendo uma estátua em substituição dessa que ele sonhou, agora toda em ouro. Já vamos estudar esta história e conhecer mais uma vez o grande centro nevrálgico que está aqui revelado, que tem a ver com a fidelidade destes jovens exilados vindos de Jerusalém. Um ponto importante, antes de entrarmos propriamente na história, é reconhecer um aspecto. Não podemos esquecer que as histórias que estão registadas no livro de Daniel, que vão fazendo, no fundo, uma alternância com as grandes visões e revelações proféticas, estas histórias ensinam-nos como nós devemos viver, os crentes devem viver no tempo do fim, de uma forma particular, em tempos de natureza profética. Ora, é precisamente nesses tempos que nos encontramos. Por isso estas histórias são muito importantes para nos ajudar a perceber não tanto agora a revelação da profecia, mas como devemos viver, que atitude, que comportamentos ter. O texto bíblico precisamente começa por nos descrever as características desta estátua. Vamos precisamente ler isto no capítulo 3 de Daniel e vamos começar, claro, pelo seu princípio, o versículo 1, onde nos é dito que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilónia. Ora, era uma construção enorme, com uma altura de 60 côvados e uma largura de 6, e toda esta estátua era feita em ouro maciço. E para que ela fosse bem visível, o rei vai mandá-la, como lemos, edificar a estátua numa vasta planície, chamada aqui o Campo de Dura, para que fosse observada facilmente por toda a gente. Depois da estátua concluída, então, Nabucodonosor manda que todos os dignitários do império sejam chamados e se reúnam para fazer o quê? Para adorar aquela imagem. Era uma imagem de fabricação humana, mas mais do que fabricação, ela representava precisamente uma ideia de orgulho humano, de capacidade humana e de permanência. Não apenas humana, mas também a permanência de Babilónia e deste império.
Mas no momento em que todos se vão curvar para adorar a estátua, há 3 homens que ficam de pé. Quem são eles? Os 3 amigos de Daniel. Azarias, Misael e Ananias, que encontramos e lemos sobre eles no primeiro capítulo. Estes 3 homens não se vão curvar. E não o vou fazer porque para eles só há um ser que pode ser adorado em todo o universo. Naturalmente, o Deus vivo, o Deus eterno. Agora, pode imaginar um pouco todo o contexto da história, a fúria de um rei que, ao ser publicamente desafiado por 3 escravos, o vai colocar a ele em causa. É isto que vamos descobrir já nos próximos minutos, abrindo a Escritura e o livro do profeta Daniel. Mas vejamos em pormenor esta questão da estátua, antes de entrarmos na história, e o que ela podia representar. Ora, lembremos-nos que a estátua que Deus revelou através do sonho de Nabucodonosor e que Daniel interpretou, nessa estátua mostravam-se uma sequência de reinos, essa era a sua interpretação, que iam desde o reino de Babilónia até ao tempo do fim, precisamente. Mas Babilónia, e portanto Nabucodonosor, era aqui representado por esta cabeça de ouro. Ora, a estátua que Nabucodonosor vai mandar construir, ela vai precisamente representar ou estar em ligação ao sonho que ele tinha tido. Porquê? Porque ele vai mandar construir essa estátua toda em ouro. Então, o que é que nós vemos? Que no sonho de Nabucodonosor, na estátua desse sonho, os impérios sucediam-se e, portanto, Babilónia, que estava representada pelo ouro na cabeça, obviamente, iria dar lugar a outro reino. Já estudámos isto no episódio anterior. Se não teve a oportunidade, mais uma vez apelo a que vá verificar para não perder esse contexto, que é muito importante, aliás, para ler todo o livro de Daniel. Mas na outra estátua, esta agora, que Nabucodonosor vai mandar construir, Babilónia vai ser ali eternamente colocada como sendo um poder que não mais será destruído. Porquê? Precisamente por ela ser toda construída em ouro. Ora, isto mostra o quê? Que, na verdade, Nabucodonosor queria mostrar ou revelar que ele tinha o domínio da história, que queria e podia, na sua visão, controlar os acontecimentos, não Deus e as suas revelações. E, portanto, a mensagem que estava aqui a ser transmitida era: Babilónia não será destruída. Esta estátua, há bocadinho eu estava a dizer que ela tinha realmente uma dimensão muito, muito assinalável. Tinha 60 côvados, como lemos, 60 côvados de altura e 6 de largura. Isto quer dizer o quê? Vamos ver um dado importante. Esse dado é que o número 60 aqui deve, aliás, ser lido e entendido dentro do sistema numérico próprio de Babilónia, chamado um sistema sexagesimal. O que quer dizer isto? Que em Babilónia toda a parte matemática e física, o sistema numérico era baseado no número 60 e nos seus derivados. Isto pode parecer um pouco estranho, mas podemos entender melhor que o significado é que, ao usar estas medidas, Nabucodonosor queria fazer passar uma mensagem de força, de lealdade, mesmo de perpetuidade. Porquê? Porque a sua ideia, a sua mensagem era que só um reino eterno, uma só religião, tudo centrado no homem, nas suas realizações, nas suas capacidades. Ora, precisamente o número 6, e não vamos entrar em grande detalhe, mas podemos dizer o número 6 é precisamente na Bíblia uma representação simbólica do homem, das capacidades do centro no homem, não no centro em Deus. E precisamente Babilónia usava, por isso mesmo, este tipo de numeração, e então vemos que a estátua tinha 60 côvados de altura por 6. Então, nós vemos uma correspondência aproximada das medidas, quero-lhe revelar isto, as medidas da estátua construída por Nabucodonosor, que foram passadas então para o sistema métrico. Isto só para termos termos a capacidade de ter uma comparação, obviamente, uma vez que nós não usamos o mesmo sistema. Então, o sistema bíblico, portanto, o sistema do côvado, ou chamado também cúbito, equivalia a 50 centímetros. Isto quer dizer o quê? Que a altura total da estátua, incluindo, portanto, o seu pedestal, seria de aproximadamente 30 metros. Para termos aqui uma referência, 30 metros será a altura de um prédio, mais ou menos a altura de um prédio de 10 andares. Esta era a altura da estátua. Enquanto a sua largura seriam mais ou menos cerca de 3 metros. Portanto, estamos a falar de uma imagem imponente, grandiosa, que era ali visível para toda a gente e que representava, portanto,
procurava representar uma ideia de riqueza, de orgulho do Império Babilónico. Mas, obviamente, ela era uma obra humana. E era uma tentativa humana de fazer exatamente o quê? De fazer fracassar as profecias de Deus que tinham sido, portanto, reveladas no capítulo 2, como já estudámos. Mas voltemos agora ao texto bíblico para continuarmos a analisar a história e ver então o que é que se passou. Nós encontramos aqui esta descrição no capítulo 3 e no versículo 2. Vamos ler juntos. O rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Era certamente esta uma ocasião de grande importância para Nabucodonosor. Para ele era o momento em que iria mostrar diante de todos os seus súbditos, mostrar a sua grandeza, revelar o seu poder e marcar o ponto, marcar a sua autoridade. E é por isso que ele vai convocar esta descrição que acabámos de ler aqui, estes dignitários do Império, todos estes sátrapas, prefeitos, presidentes, gente de poder, das suas cortes, para quê? Para que estivessem presentes ali e para que viessem adorar a estátua que ele tinha mandado construir. Ora, segundo o relato bíblico que nós queremos que foi inspirado, a verdade é que ninguém faltou. Ninguém ousaria faltar, aliás, a uma chamada destas. Por isso é que governadores, ministros, funcionários, chefes militares de todo o tipo, grandes oficiais, portanto, é como dizermos, todo o império, e especialmente todo o poder representado neste império, estava ali para fazer parte desta cerimónia. Vejamos, aliás, o que o texto diz. Continuando a leitura do versículo 3, eles juntaram-se, portanto, toda esta lista, sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, todos os governadores, e agora o texto continua dizendo para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Percebemos que deve ter sido, obviamente, uma multidão imensa que ali se juntou. Mas, continuando na leitura do texto, vamos tentar ver como é que a Bíblia descreve o acontecimento. E aqui vamos ler alguns versículos que nos ajudam a perceber bem o quadro. Diz o texto, a partir do versículo 4, estamos então no capítulo 3, que o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. E aqui está a punição para quem ousasse desobedecer à ordem de Nabucodonosor. Portanto, todos deviam curvar-se diante da estátua, todos deviam adorar aquela imagem. Caso contrário, quem não o fizesse seria queimado vivo. Ora, isto é o quê? Uma lei humana? É um decreto feito por um poder terreno que impunha uma adoração universal. A adoração de uma imagem. Portanto, ela coagia, esta lei coagia, forçava a consciência de todos os povos e nações, todos os que ali se encontrassem, para que se submetessem àquela forma de religião que estava a ser imposta em Babilónia por Nabucodonosor. Mas qual foi o resultado desta ordem? Vamos ler o texto para entender melhor. Ora, precisamente, continuamos a leitura no capítulo 3 e no versículo 7, que nos vai dizer: no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Cá está, como era de esperar. Ao ser dado o sinal sonoro, aquela multidão imensa curva-se perante a estátua, em obediência ao decreto que Nabucodonosor tinha estabelecido. Repito uma ideia importante. Um poder político impõe por lei uma adoração que força a consciência dos povos que ali estavam e força-os sob uma pena de morte. Mas a verdade é que nem todos se curvaram desta forma servil em obediência ao decreto do imperador, do rei Nabucodonosor.
E é este facto que vai fazer a grande diferença nesta história. No meio daquela multidão submissa, forçada por lei, sob pena de morte, aliás, como vimos, forçados a adorar uma estátua que era de fabricação e que representava o poder humano, 3 homens não vão obedecer e vão manter-se de pé. São eles, como dizíamos no início, os 3 amigos do profeta Daniel. Daniel não se encontra aqui neste momento, mas eles são Ananias, Misael e Azarias. E agora imagine por um instante o burburinho, aquela atitude, aquele desafio que com certeza foi imediatamente interpretado como um desrespeito, o burburinho que deve ter provocado. Quase dá para imaginar os comentários das pessoas ainda curvadas a ver aqueles 3 homens de pé a perguntar o que é que aqueles loucos estão a fazer. Vão parar à fornalha se não obedecerem. Outros, se calhar, zombando, olhem para aqueles, quem pensam que são. O rei vai dar-lhes o castigo que merecem. Outros, quem sabe, acusando-os imediatamente de insolência. Afinal, eles não passavam de escravos e agora estavam a ousar levantar-se contra o poderoso rei Nabucodonosor. Outros, talvez, insólitos, não acreditando, podemos imaginar a pergunta, porque é que eles não se curvam? Mesmo que não sejam sinceros, pelo menos podiam salvar a sua vida, talvez alguns diriam, com pena do que viria a acontecer. Afinal, podemos perfeitamente considerar que se tratava de um gesto simples de fazer. Simplesmente curvar-se. Talvez possamos atribuir-lhe pouco significado. Pode parecer estranho, não é? Que 3 homens tenham admitido correr um perigo de vida. Será que estariam de facto loucos? Será que não estavam conscientes do risco que corriam? Ou então estaremos diante de homens teimosos ou rebeldes? Ou então haveria uma razão mais forte, mais profunda, uma razão mais válida para que estes 3 homens não se curvassem perante a estátua de Nabucodonosor. É por isso, é precisamente em resposta a isto que podemos resumir esta situação de decreto de morte, colocando algumas perguntas e fazendo até algumas respostas, analisando algumas respostas. Podemos fazê-lo pensando no seguinte: qual era a abrangência desta ordem que foi dada? E a resposta é clara, pelo texto que acabámos de ler. A abrangência era universal. Quem é que impunha o decreto? Um monarca poderoso com autoridade para o fazer. O que é que esta ordem, este decreto de morte, o que é que ele implicava para os jovens judeus? Implicava adoração ou morte. Eram os 2 caminhos possíveis. E qual foi o grau de adesão ao decreto de Nabucodonosor? Foi geral ou universal. Olhando para estas respostas, percebemos então o contexto, o quadro em que nos encontramos. Mas, curiosamente, podemos fazer uma outra pergunta, ou se quiser até um paralelo, com uma ação semelhante, mas num tempo muito diferente, que está revelada precisamente em profecia, mas agora no livro do Apocalipse, no capítulo 13, nos versículos 15 até ao 17. Podemos até mesmo ler, eu vou aqui abrir a minha Bíblia e ler, porque estamos a fazer aqui um pequeno parênteses para fazer um paralelo, porque a Bíblia revela-nos que chegará uma altura em que os crentes lidarão com uma situação muito semelhante a esta. Ora, precisamente, capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 15, diz-lhe que a um poder designado aqui como uma grande besta, foi-lhe concedido o que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a sua imagem. Ora, é interessante notar que, tal como o livro de Daniel, o livro de Apocalipse também está ligado a acontecimentos que vão ter lugar ou vão acontecer nos tempos do fim. E o que este texto nos diz é que no final da história do nosso planeta haverá uma outra forma de imposição de adoração. E essa forma de imposição é a um poder contrário a Deus, a uma grande autoridade que se opõe à vontade de Deus. E haverá, mais uma vez, um paralelo, haverá de novo uma tentativa de forçar a consciência dos homens para que ponham de lado os seus valores e os princípios de adoração ao Deus verdadeiro e se curvem, sejam submissos, aceitem o que é, na verdade? Aceitem uma forma ou diferentes formas de religião que são falsas,
que assentam na ideia de um Deus falso. E é interessante porque o texto que acabamos de ler revela que também haverá um decreto de morte, precisamente em tudo similar ao de Daniel, ao que os seus amigos sofreram neste capítulo 3, para quê? Para punir aqueles que não se submeterem à pressão da obediência, para os que não aceitem curvar-se e adorar este grande poder. Ora, esta linguagem apocalíptica, no fundo, é uma linguagem profética, é a forma como os profetas se expressam quando falam de grandes poderes e autoridades. É esta ideia que aqui é designada como uma besta. Algumas Bíblias vão traduzir um animal feroz. É importante notar que a expressão besta aqui não representa um adjetivo, no sentido de estar a adjetivar. Em português também funciona assim. Não, é besta no sentido de ser um grande animal, na visão que representa o quê? Um grande poder. Este poder pode ter uma natureza política, pode ter também uma natureza religiosa. É um poder que tem a capacidade de impor pela força uma religião ou uma forma de adoração e que procura fazer com que todos adorem essas formas de religião, mesmo que elas sejam contrárias à sua consciência e principalmente à vontade de Deus. Está fechado aqui o parênteses, mas era uma ocasião importante para fazer este paralelismo. Mas voltemos então a Babilónia, voltemos à estátua de Nabucodonosor. Perante a ordem perentória do rei, o que vai acontecer é que todos os povos se curvam, como já vimos, e adoram a estátua. Mas 3 jovens judeus não passam despercebidos. Porquê? Porque eles sobressaem daquela multidão, porque eles não se curvam, não adoram a estátua. Vamos ler precisamente o texto para perceber, precisamente de uma forma mais clara, o que aconteceu. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo o homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilónia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Ora, aqui está, a acusação feita aos judeus era grave. Era o equivalente a um crime de alta traição. E, portanto, ele merecia condenação à morte. Agora, repare que os inimigos destes 3 jovens, ou homens judeus, salientaram aqui aspectos importantes na acusação que eles trouxeram. Falaram do desrespeito ao rei, falaram da infidelidade aos deuses do rei e falaram também da não adoração da estátua. E aqui há uma pergunta-chave que é importante fazer. Porquê é que estes 3 homens tiveram esta atitude tão contrária que punha em causa, aliás, os seus interesses pessoais, políticos e sociais? Uma pergunta muito importante é: o que é que motivou estes 3 homens a ousarem tomar uma posição tão drástica e até perigosa para eles? Uma coisa que parece óbvia é que para eles, para os 3, aquilo que o rei estava a impor, a exigir, era totalmente contrário aos seus princípios e à vontade do Deus que eles adoravam, porque para eles terem esta atitude tinha que ser algo moralmente impensável para eles. Ou seja, nós vamos perceber que alguém só vai tomar uma atitude com estas consequências se encontrasse ali algo que ferisse os seus valores fundamentais. E, portanto, importa realmente perguntar: que valores tão importantes eram estes que eles iriam violar se cedessem à vontade e à ordem do rei, que no fundo era, podíamos dizer, tão simples quanto baixar a cabeça e não levantar grandes ondas. Mas a verdade é que estavam em causa valores e princípios morais centrais na vida destes homens e de qualquer homem ou mulher que queira ser fiel à palavra de Deus. É isso que vamos agora descobrir. Ora, em Êxodo, no capítulo 20, ali entre os versículos 3 e o versículo 17, nós encontramos um texto subejamente conhecido. Muitos dos que me ouvem com certeza já os leram, os conhecem. Quem sabe, no seu caso, até possa não os conhecer tão bem. Os 10 mandamentos.
Ora, os 10 mandamentos têm, obviamente, 10 grandes princípios, 10 grandes valores que estruturam moralmente a vida daqueles que querem servir a Deus. O Deus, aliás, que o escreveu com os seus próprios dedos. Vejamos com algum detalhe, mesmo não lendo todos os mandamentos, que neste caso os jovens hebreus perceberam claramente que esta ordem punha em causa 2 mandamentos. Quais são eles? O primeiro mandamento, precisamente, que no versículo 3 de Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas tínhamos ainda o segundo mandamento, igualmente importante. Agora os versículos 4 a 6, que diz o quê? Não farás para ti imagens de escultura, nem te encurvarás a elas, nem as servirás. É isto. Repara então, que se estes 3 homens, tivessem adorado aquela estátua, eles teriam desrespeitado de uma forma clara a ordem de Deus, os seus mandamentos, os grandes valores morais do povo de Deus e, portanto, eles estariam a colocar Nabucodonosor no lugar ou acima do Deus do universo. E, portanto, o primeiro mandamento estaria automaticamente a ser posto em causa, porque ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ao curvar-se diante daquela ordem, Nabucodonosor ter-se-ia tornado o quê para eles? Um Deus. Alguém digno de adoração. Mas depois ainda temos o segundo elemento, ligado precisamente ao valor do segundo mandamento, que proíbe claramente a construção de imagens e a sua adoração. Portanto, mais uma vez, se eles tivessem adorado aquela estátua, o que Ananias, Misael e Azarias teriam a fazer era a violar o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus. E isso para eles era, como nós percebemos, absolutamente impensável. Perante aquela falta de respeito para com o rei, é claro que isto ia obter um resultado e uma consequência. E qual foi? Nabucodonosor manda chamar à sua presença aqueles homens. Ora, nós podemos ler isto precisamente aqui na Escritura, vamos ler na nossa Bíblia, Daniel 3 e o versículo 3 agora, diz que Nabucodonosor, com ira e com furor, note bem, mandou chamar, agora nos seus nomes babilónicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Portanto, eles vêm à presença do rei. E é interessante perceber isto. Eles vêm sem medo, eles vêm sem vergonha, eles vêm também sem provocação. Eles sabiam perfeitamente o risco que corriam e, mesmo assim, de forma alguma vacilaram na sua decisão de ficarem do lado do que era certo, dos seus valores, da estrutura espiritual da sua vida e o seu respeito e adoração ao único Deus verdadeiro, o Deus eterno. Mas Nabucodonosor tinha respeito por estes homens. Nós sabemos bem isso, até porque ele tinha uma história com eles. Estes não eram homens rebeldes ou infiéis. Talvez, estamos agora a imaginar o que é que poderá ter pensado Nabucodonosor, talvez eles não tivessem ouvido bem a ordem dada e, portanto, ele decide dar-lhes uma segunda oportunidade. Vejam como isto de facto aconteceu. Lemos isto agora no versículo 14 e é muito interessante porque Nabucodonosor vai falar. Nabucodonosor diz-lhes: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei. Muito interessante esta expressão, não lhe parece? Foi de propósito, pergunta o rei. Ele tinha estima, é por isso que nós percebemos que ele tinha estima por aqueles homens que obviamente eram servidores da causa, até pública, e eram servidores úteis e também leais. E, portanto, aquele é de propósito, é quase uma forma de perguntar: será que não há aqui um engano? Isto é até um gesto invulgar naqueles tempos. Neste caso, estamos diante de um servidor que desafiou a autoridade do seu senhor e, ao fazê-lo, obviamente, isto traria vergonha. E, portanto, se isto acontecesse com qualquer outra pessoa, a morte era, obviamente, a consequência imediata. Mas vamos ver a continuação da história, o que é que o texto nos diz. Nabucodonosor vai continuar e vai dizer-lhes: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério e da gaita de foles, de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Repara então o seguinte: Nabucodonosor vai repetir a mensagem, a ordem, mas agora de uma forma pessoal.
E ele vai deixar bem claro que, mesmo se teve a boa vontade de o chamar, ele diz-lhes claramente que não haverá misericórdia se, afinal, for mesmo de propósito, como ele perguntava, e se eles o voltarem a desafiar. E, portanto, ele disse-lhes claramente, caso mantenham a posição, caso não se curvem e adorem a estátua, então a consequência é esta, serão queimados vivos. E agora, talvez o mais interessante aqui seja que Nabucodonosor vai terminar esta sua expressão com um desafio. E este é um desafio que provavelmente faria estremecer qualquer ser humano. Qual é a frase? Vamos relembrá-la. A frase foi: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Podemos traduzir isto, se quisermos, numa outra forma, ou num outro sentido, que era seguramente o sentido que Nabucodonosor estava a dar. Era como se ele dissesse: vocês são judeus, vocês adoram um Deus diferente dos que eu adoro, vocês pensam que o vosso Deus é mais forte do que eu próprio sou e os meus deuses, mas eu sou o grande imperador, o grande Nabucodonosor de Babilónia. Eu sou aquele que venceu Jerusalém. Eu sou aquele que destruiu a vossa cidade e o vosso templo, onde vocês adoravam o Deus que tanto falam. Eu sou aquele que vos trouxe para a Babilónia, a vós, ao vosso povo, aos tesouros do vosso Deus. Eu venci o vosso Deus. E, portanto, mais uma vez, ele não vos poderá livrar, tal como não vos livrou do meu poder lá em Jerusalém. Repare, é isto. São outras palavras, mas é exatamente esta a mensagem. Aqueles 3 homens, no entanto, diante deste quadro, vão ter uma atitude extraordinária. Não se deixam intimidar. As ameaças do rei, as palavras orgulhosas, até humilhantes, não vão mudar 1 milímetro que seja na posição destes 3 homens. E a resposta que eles dão ao rei, no fundo, é um tremendo, é um poderoso testemunho do que era a sua fé, da qualidade, da fibra da sua fidelidade, da sua confiança em Deus. E é por isso que podemos ler e ter alguma atenção nas frases que eles vão transmitir ao responderem. Vamos ler precisamente a partir do versículo 16, quando lemos: responderam Cedraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio, diziam eles, ou sobre esse assunto. É preciso muita coragem e, sobretudo, talvez muita força moral para dizer isto a um rei que está furioso e quando o pano de fundo é uma fornalha acesa mesmo ali ao lado. No fundo, parafraseando um pouco esta resposta, como fizemos com Nabucodonosor, é como se eles, olhos nos olhos, tivessem dito ao rei: tu já nos conheces, tu sabes quem somos e o que pensamos, portanto, não vale a pena tentares intimidar-nos ou forçar-nos a fazer algo que vai contra a nossa consciência e os nossos valores. Nesta resposta, eles expressaram uma das verdades centrais desta história e que é muito importante reconhecermos. E essa verdade é: só há um Deus a quem é devida adoração. Esse é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus eterno. E, portanto, nada, nem ninguém, nem mesmo Nabucodonosor neste caso, com todo o seu poder e glória, poderiam ser dignos de ser adorados. Nenhuma ordem dada por seres humanos, sejam eles quais forem, podem sobrepor-se às ordens de Deus. Nenhum decreto feito por um homem, ainda que fosse pelo rei mais poderoso do Império Antigo, poderia forçar estes homens a abdicarem da sua fé, da sua fidelidade a Deus e à sua consciência. Nenhuma pena de morte poderia intimidá-los ou mesmo levá-los a ceder. Porquê? Porque não era uma questão de teimosia, não era uma questão de querer desafiar o rei, era uma questão de fidelidade ao Deus de Israel, o Deus das Escrituras, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era uma questão de fidelidade aos princípios de liberdade, por um lado, e de consciência. E é por isso que eles vão deixar bem claro que Nabucodonosor não é mais forte do que o seu Deus. E aqui chegamos a mais uma grande verdade central desta história. Deus pode livrá-los. E Nabucodonosor não pode impedir, se isso for a vontade de Deus. No entanto,
se Deus achar que não deve intervir, se Deus decidir não os livrar naquela ocasião das mãos do rei, nem por isso, ou com medo das consequências, eles vão deixar de ser fiéis. Nem por isso vão deixar de manter-se íntegros. Não vão ceder e manchar precisamente essa integridade que eles tinham limpa na sua consciência e que iriam perder se porventura adorassem um ídolo, uma estátua feita em honra a deuses falsos. E esta, mais uma vez, é uma grande verdade que era tão válida aqui em Babilónia como é hoje. Deus é o único que pode ser adorado. Tudo o que seja imposto, tudo o que seja forçado, decretado, para fazer com que adoremos ou sirvamos ou nos curvemos diante de qualquer outra forma de adoração, em obediência a ordens que sejam contrárias aos mandamentos de Deus e à sua vontade, tudo o que for feito para violar a nossa consciência e a nossa liberdade de exercer religião e, portanto, de exercer o nosso dever de adorar a Deus, não pode ser aceito. Não deve ser aceito. E é isto que é fidelidade. E esse é um princípio fundamental e era-o também para estes jovens. Por isso, a firmeza de posição, a firmeza de princípios destes homens, podemos dizer que nos recorda alguma coisa que nós estudámos já, aliás, no segundo episódio, precisamente quando estávamos a estudar o primeiro capítulo do livro de Daniel, nesta temporada do programa Em Busca da Verdade. Talvez se lembre que ele, se porventura foi o seu caso e pôde ver, quando Daniel e os seus companheiros foram postos à prova, mais uma vez, mas aqui foi em relação aos hábitos de alimentação ali em Babilónia. E na altura fixei aqui uma palavra em particular, a palavra assentou. Porquê? Porque eles tomaram a decisão ou assentaram no seu coração não se contaminar. E isto quer dizer o quê? Que eles decidiram, que eles escolheram, que eles determinaram ou tomaram uma resolução de se manterem fiéis aos princípios que eles tinham recebido da parte de Deus. Ora, agora estamos no capítulo 3, estamos noutra situação, mas a decisão mantém-se, mesmo havendo agora um perigo até maior para a sua própria vida. E essa decisão pode resumir-se precisamente nesta ideia: não serviremos os teus deuses, não adoraremos a tua estátua. E, portanto, o que temos aqui é uma demonstração de fé, é uma demonstração de confiança em Deus, mas também de grande firmeza de caráter. Mas há uma palavra que talvez seja essencial aqui para entendermos esta ação, esta forma de agir. Porque foi mais do que apenas essa vontade de permanecer fiel a um princípio, esta fidelidade ao Deus do universo. Nenhuma lei humana poderia fazer com que eles pusessem de lado os seus princípios e os ensinos que tinham recebido da parte de Deus e da sua palavra. A sua consciência, nós percebemos ao ver esta história, claramente não podia ser forçada por ninguém. E porquê? É aqui que entra esta palavra muito importante. Porque eles tinham fé no Deus do céu, o Deus eterno. Ora, o que é a fé que consegue fazer com que homens e mulheres tenham atitudes com esta força? Podemos, na verdade, ver essa definição na própria Bíblia. A Escritura tem uma definição sobre fé. E quando nós lemos precisamente um texto escrito pelo apóstolo, quando escreveu aos Hebreus, quase ali mais para o final do Novo Testamento, nós vamos encontrar esta célebre expressão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é a fé, então? Segundo a Escritura, é o firme fundamento. Isto é o quê? O que quer dizer? É uma base segura. A fé é o alicerce, um alicerce sólido sobre o qual construímos a nossa vida como um todo, particularmente a nossa vida espiritual. Portanto, o apóstolo Paulo, ele define a fé como o exercício de confiança. Por exemplo, vejamos o que ele nos diz, ainda na carta aos Hebreus, mas agora no capítulo 4, no versículo 16. Um tremendo apelo no qual o apóstolo diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aqui a palavra é confiança. E esta confiança é uma entrega sem reservas, nas mãos daquele que nós temos profunda fé, ou seja, naquele em quem solidificamos e construímos a nossa vida. É acreditar que este alguém
que não é uma força impessoal. Este Deus em quem confiamos não vai falhar, que não nos vai desamparar no momento de aflição. Por isso designa-se por confiança. E foi precisamente isto que aqueles homens hebreus fizeram. Confiaram. Tiveram fé. E, portanto, entregaram-se. Eles não se entregaram à morte, como se desprezassem a sua vida. Eles entregaram-se nas mãos de Deus. Mas chegados aqui, mais uma vez, podemos imaginar a fúria do rei Nabucodonosor. Aquela atitude, aquele desafio, agora olhos nos olhos, de um desrespeito. Obviamente que para ele estava claro que isto merecia um castigo exemplar. E na verdade é isso que vai acontecer. Ele trata de repor a sua honra, que agora diante de todas aquelas pessoas estava quase que enlameada, que o seu orgulho ferido, a sua autoridade estava enxovalhada. Como é que Nabucodonosor vai tentar contrapor este facto? Da maneira mais cruel que ele podia. O decreto de morte por desrespeito à ordem era de que o transgressor seria atirado para dentro da fornalha e queimado vivo. Então, estes homens, estes escravos, na verdade, que o tinham desrespeitado agora por 2 vezes, mereciam o quê? Mereciam pior do que a sentença original. Então o forno seria aquecido 7 vezes mais. E agora vamos ler o relato e ler estes vários versículos aqui, na continuação do capítulo 3, para podermos entender do que se trata. Ora, diz o texto a partir do versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, os seus chapéus, os seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães. E ele vai agora, depois de ver o que aconteceu, falar. Já vamos verificar o que ele disse. A ordem do rei foi cumprida. Os hebreus, os 3 jovens, foram lançados e atados dentro da fornalha, com o propósito que este fogo devia cumprir. Ainda por cima, agora com mais intensidade. O propósito era que o fogo destruísse, matasse os hebreus, tal como tinha acontecido precisamente aos homens da guarda, que quase por infortúnio, naturalmente, acabaram por morrer. Então estes 3 homens caem dentro do forno, atados, claro, impossibilitados de fugir e de se moverem. Mas algo impensável vai acontecer. E o que vai acontecer é realmente a dimensão mais extraordinária desta história, onde temos muito para aprender. E o que vai acontecer vai fazer pular Nabucodonosor literalmente do seu trono, ficar boquiaberto de espanto. Para isso podemos ler, a partir agora do versículo 34, precisamente o momento em que, como líamos há pouco, Nabucodonosor vai abrir a sua boca de espanto. Diz o texto, como líamos, que ele se levantou depressa e falou. E qual foi a mensagem? Qual foi a pergunta? Não lançámos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam eles e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondendo ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno, do fogo ardente, e disse, e mais uma vez, vai falar. E agora já não fala para os soldados. Nabucodonosor não consegue esconder agora o seu espanto, o seu assombro. Tinha lançado 3 homens dentro do fogo, atados, impossibilitados de fugirem, mas agora ele olha lá para dentro e claramente distingue 4 homens que livremente passeavam no meio da fornalha.
E aquele fogo destruidor, que deveria tê-los consumido, não lhes tinha causado qualquer dano. E aqui o rei vai ter esta expressão que, de alguma maneira, vai revelar de facto o que é que estava a acontecer. Porque ele vai dizer que aquele quarto homem era semelhante a um filho de um Deus. Extraordinária cena. Difícil quase de imaginar. Nabucodonosor, com toda aquela multidão, olha estupefacto para a entrada da fornalha. E seria difícil acreditar no que os seus olhos veem. Mas não foi ninguém que lhe contou, foi ele que viu. E, portanto, ele manda agora apagar o fogo e, num impulso quase irresistível, ele vai dirigir-se pessoalmente para a fornalha e vai constatar o que tinha acontecido. Aqueles 3 homens estavam vivos, sem qualquer beliscadura ou queimadura. No entanto, havia uma diferença. Eles já não estavam atados. A única coisa que o fogo tinha consumido tinham sido as cordas que os amarravam. E agora ele chama aqueles homens e manda-os sair do fogo. E é aqui que ele tem uma expressão que revela algo de extraordinário. Ele vai dizer: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde para fora. É este o seu chamado. E então, o que é que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego, diz o versículo 26, saíram do meio do fogo. Finalmente, o rei percebe que o Deus que ele pensava que estava vencido, afinal, continuava no trono, na autoridade do universo. Aqui o rei vai perceber que aquele Deus é um Deus sem igual, que é um Deus superior a todos os deuses e que é Ele, o Deus eterno, que dirige o universo e todas as suas diferentes dimensões, incluindo o que se passa dentro de uma fornalha, Deus dirige conforme a sua vontade. Talvez seja esta uma boa altura para fazer aqui um pequeno parênteses, para nos questionarmos sobre o que Deus poderia ter feito, mas não fez. Porque quando chegamos ao final desta história, nós percebemos que estes homens tiveram que atravessar estas lutas. Vejamos alguns exemplos. Deus poderia ter emudecido o rei. Aliás, ele fez isso em outras ocasiões na Bíblia. E, portanto, o rei poderia ter tentado lançar aquela ordem, mas não conseguia. Mas não foi isso que aconteceu. Deus permitiu que o rei falasse e desse a sua ordem. Deus poderia ter tirado à força aqueles homens fortes que pegaram nos 3 homens hebraicos e os prenderam. O que é que Deus podia ter feito? Podia tê-los forçado, destruído. Mas Deus permitiu que aqueles soldados fizessem aquele esforço ao ponto de alguns deles morrerem mesmo. Deus poderia também ter apagado as chamas. Temos outras histórias e até promessas bíblicas que dizem que Deus pode apagar qualquer fogo, mas não aconteceu. Deus permitiu que os 3 homens fossem atirados dentro do forno a arder. Só depois de todas estas coisas é que eles são finalmente libertados. E ora, é depois de toda esta história e destas várias etapas e lutas que finalmente fica explícito diante de todos aqueles homens de Babilónia que ali estavam e do próprio rei Nabucodonosor que só Deus poderia ter agido desta forma. Qual é a conclusão a que nós chegamos? Que Deus optou, foi a sua livre escolha, responder à fidelidade destes homens de maneira a que eles fossem não apenas respeitados nos seus valores e na sua fidelidade, mas ao mesmo tempo Deus fosse exaltado. E Deus sai exaltado desta história precisamente porque eles atravessam todas aquelas lutas. Mas voltemos ao texto e vamos notar algo extraordinário na descrição que nos é feita agora no versículo 27. E é-nos dito o seguinte: juntaram-se novamente os mesmos homens, os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Extraordinário. Juntaram-se todos.
todos estes vários homens, destas várias classes, que tinham no princípio, agora note, estes eram os mesmos homens que no princípio tinham ido a correr contar ao rei da desobediência destes 3 homens. E agora todos estão ali de perto e todos podem testemunhar a força e o resultado da obediência e da fidelidade ao Deus verdadeiro. Quem é este? Este é o nosso Deus. Este é um Deus que ama. Este é um Deus que cuida. Este é um Deus que se preocupa. Este é um Deus que está mais perto dos seus filhos. Mas este é um Deus que está mais perto nos momentos de aflição. Talvez ainda mais do que noutros momentos em que as coisas aparentemente estão bem. Este é um Deus que cumpre. Quando somos colocados diante da prova e nos colocamos ao lado dos valores, nós podemos ter a certeza que este é o Deus que cumpre as suas promessas. Existem algumas promessas que Deus tem feito ao seu povo e, portanto, que lhe faz assim também a mim. Podemos hoje relembrá-las e mais uma vez reconhecê-las. Em Isaías 41, Deus diz: eu estou contigo. Em Isaías 43, Deus promete que estará contigo por onde quer que andares. Em Isaías, no capítulo agora 46, Deus diz: aquieta-te, fica calmo, porque eu estou ao teu lado. Este é o Deus que cumpre as suas promessas. Mas é justo perguntar, como é que os jovens hebreus conseguiram esta vitória espantosa? E aqui nós podemos ter um pequeno vislumbre quando voltamos à Bíblia e encontramos aqui uma descrição que nos é feita. Vamos voltar ao capítulo 11 de Hebreus e a esses grandes heróis da fé que ali são descritos depois daquela definição que lemos há pouco. Lembre-se, lemos que a fé é um firme fundamento. Ora, precisamente, nós vamos encontrar aqui esta descrição nos versículos 33 e 34 de Hebreus 11. Falando destes grandes homens, é-nos dito que pela fé eles venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Aqui está uma descrição de muitas outras histórias da Escritura, da Bíblia, mas também aqui incluindo-se as histórias que Daniel e os seus companheiros viveram. E como é que eles viveram estas histórias extraordinárias? Foi pela fé. É isto que tem de entender, prezado amigo, querida amiga. Foi pela fé. Eles acreditaram, eles confiaram na intervenção de Deus. E nós só confiamos em alguém que conhecemos. Eles confiaram, eles exerceram fé porque conheciam o Deus a quem serviam. Ora, nós só podemos conhecer alguém com quem temos um relacionamento pessoal. Hoje nós podemos ter esse relacionamento através da oração, buscando a Deus, através do estudo da sua palavra, como estamos aliás a fazer aqui neste exato momento. E estes homens tinham esse tipo de intimidade, de compromisso, de conhecimento de Deus. Por isso eles sabiam que Deus cumpre as suas promessas. Não foi a fé destes homens que forçou Deus a agir, mas podemos dizer, segundo o que a Bíblia nos ensina, que foi a fé que abriu a via para que Deus agisse. Porque se eles não têm tomado esta atitude de fé, se não tivessem ficado firmes pelo que era certo, repare bem nisto, se eles não tivessem recusado obedecer à ordem de Nabucodonosor, que era totalmente contrária aos princípios e às ordens de Deus, se eles tivessem cedido à pressão e tivessem vendido a sua consciência, a sua fidelidade, talvez para evitar problemas, uma coisa podemos dizer: Deus não teria sequer necessidade de agir da mesma maneira. Ou seja, a libertação de Deus não teria que acontecer, porque a sua falta de fidelidade e de fé em Deus levaria a que eles se derrubassem, curvando-se diante da estátua. Mas algo mudou aqui. E Nabucodonosor é agora um homem totalmente diferente. E Nabucodonosor vai ser também um dos que vai beneficiar da fé destes homens. Porquê?
Porque não apenas ele vai reconhecer que Deus agiu em favor dos seus filhos, do seu povo, mas ele mesmo vai compreender porque é que isso aconteceu. Ora, nós conseguimos ler isto, identificar isto precisamente aqui no final do capítulo 3, numa descrição extraordinária. Leia comigo ou acompanhe-me. Estamos em Daniel 13 e agora no versículo 28. Falou Nabucodonosor, mais uma vez, e agora vai dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus senão o seu Deus. O rei é agora um homem muito mais humilde, muito mais consciente dos seus próprios limites, do seu lugar, da sua posição diante de quem? Do Deus Altíssimo. No entanto, é curioso, porque as suas decisões vão mais longe. Ele não vai ficar por aqui. E nós podemos ler precisamente essa decisão no versículo 29. Ele continua a sua expressão, ou seja, a dizer as consequências que tira, as ilações que ele tira desta história e deste acontecimento, desta grande libertação e da fé destes homens. E por isso ele vai afirmar: por mim, pois, é feito um decreto. Repare, vem outro decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitos um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Qual é a sua visão ao olhar este decreto? Deixe-me dizer-lhe o seguinte: a mudança é tão completa na vida de Nabucodonosor que ele agora faz um decreto. Este decreto proíbe que o Deus dos hebreus seja denegrido ou menosprezado ou rebaixado de alguma forma. Aquele era um Deus que podia livrar como nenhum outro. Foi a sua conclusão. Mas eu quero chamar-lhe a atenção para o seguinte: este decreto mostra que, mesmo se Nabucodonosor mudou de visão sobre Deus, nem tudo, talvez o principal, não mudou no seu coração. Porquê? Porque este decreto não é algo para ter alegria ou para dizer amém. Porque se o primeiro decreto impunha uma adoração forçada contra a vontade e contra os ensinos de Deus, obviamente sob pena de morte, a verdade é que este segundo decreto proibia qualquer outro culto que não fosse o de Deus, sob a pena de morte. Portanto, podemos afirmar que os dois decretos, embora de lados opostos, são errados. Porque mesmo se o último decreto que acabámos de ler fosse, vamos dizer, favorável ao Deus de Israel, a verdade é esta: os princípios de Deus não se alteram por vantagens pessoais. Deus não quer ser adorado por lei, nem por força, nem contra a vontade ou a consciência dos que o adoram. Para Deus, só uma adoração voluntária, que seja aceite pela pessoa e que tenha origem no amor e na confiança nele, essa é a única adoração aceitável. Nenhuma lei humana, ainda que possa até parecer ser um favor para a adoração ao Deus verdadeiro, nenhuma lei que viola ou força a consciência, seja de quem for, em qualquer circunstância, terá a aprovação divina. E assim chegamos ao final desta história. E como é que ela termina de facto? Termina numa situação totalmente oposta àquela com a qual começou. Esta história começa com a queda em desgraça de 3 hebreus por desobediência a uma lei que era injusta, mas que era contrária à vontade de Deus. E esta história termina com a concessão de honra e autoridade a estes mesmos homens, porque foram fiéis a Deus e à sua consciência. E hoje, ao chegar ao final desta reflexão e deste estudo do livro de Daniel, e hoje no capítulo 3, podemos chegar a uma conclusão que eu quero levá-lo a refletir comigo. Esta história, que aconteceu há mais de 2500 anos, ensina-nos alguma coisa de muito importante. Eu diria mesmo, tem um ensino que é fundamental para o tempo em que nós vivemos, que profeticamente é um tempo muito especial. Porque é um tempo que está muito perto da volta do Senhor Jesus. Esta história ensina-nos que, sejam quais forem as circunstâncias,
Não importa quais sejam os problemas ou até as lutas e dificuldades, Deus não está longe. Deus não observa de longe, Deus está perto. Mesmo que tenhamos de atravessar, em algum momento, uma fornalha, Ele está conosco. E o exercício da fé é um exercício de plena confiança nas suas promessas. Deus continua hoje a ser um Deus que salva, um Deus que cuida, um Deus que tem poder sobre a morte, mas também nos ensina esta história que, apesar de parecer improvável, podemos ter a certeza pela revelação bíblica, se tivermos fé nela, de que nos últimos tempos da história desta terra, situações semelhantes a estas serão vividas. Ou seja, para simplificar, leis humanas que serão feitas para forçar a consciência, para impor a adoração, para impor a homens e mulheres valores contrários, opostos à vontade de Deus. E assim como estes homens hebreus deram a oportunidade a que Deus se manifestasse na sua vida, através de uma fidelidade construída nesta base de confiança permanente, nós somos chamados a fazer o mesmo. A demonstrarmos que podemos, diante de quaisquer circunstâncias, exercer fé. Uma coisa podemos ter a certeza, Deus não nos força nunca, em nenhuma circunstância, a aceitar a sua presença, nem a sua influência, nem a sua palavra, nem os valores do seu reino. Mas Deus convida-nos a aceitá-lo e Deus convida-nos a lhe darmos a oportunidade de que Ele se manifeste. E então, quando isso acontecer, nós podemos ter a certeza e vamos ter a evidência de que Ele não falha. Ainda que as nossas mãos possam ser amarradas e que, ainda que simbolicamente alguém nos atire para uma fornalha, Deus não falha. Deus cumpre as suas promessas. Hoje, o que nós precisamos de fazer é solidificar o nosso conhecimento destes grandes valores. Eles estão nos mandamentos de Deus, mas estão, na verdade, espalhados em toda a Bíblia, em toda a Escritura. E eu deixo-lhe este apelo muito claro, prezado amigo, prezada amiga. Se precisa de conhecer mais a fundo a palavra de Deus, se hoje está em condições de reconhecer que ainda não exerce a fé suficiente para fundamentar a sua vida sobre este grande pilar, para poder exercer fidelidade, então é o tempo de o fazer. E eu desafio a que conheça a palavra de Deus, a que abra o seu coração, mas também na sua vida, em termos práticos, abra oportunidades para o fazer, para conhecer a palavra de Deus. Podemos, aqui na Novo Tempo, ser um auxílio para o ajudar precisamente nesse propósito. Pode contactar-nos neste momento se desejar estudar as profecias de uma maneira mais profunda, se desejar ser acompanhado, quem sabe, por um instrutor bíblico, um pastor que o possa acompanhar também nas suas lutas espirituais. Mais uma vez eu deixo os nossos contactos. O e-mail programas é muito simples, programas@novotempo.pt. Contacte-nos através deste e-mail, programas@novotempo.pt. Ou envie-nos uma mensagem, um SMS, um WhatsApp. O nosso número é o 933 9392 91. Também o pode ver aqui no nosso rodapé. E, através destes contactos, podemos simplesmente colocar-nos à sua disposição. Temos também a oportunidade de o auxiliar ou acompanhar através de uma plataforma de cursos, de estudos profundos da Palavra de Deus. Pode fazer isso com total autonomia. Para isso, basta visitar o site novotempo.pt e procurar aí por Escola Bíblica. Na Escola Bíblica temos uma série de cursos, precisamente, que o podem auxiliar neste propósito de conhecer melhor a Palavra de Deus, com um propósito maior, o de poder fundamentar e estruturar a sua vida neste conhecimento que é sólido e que o vai preparar para tempos extraordinários e para qualquer fornalha que possa vir na sua vida. Até lá, que Deus o abençoe, use estas oportunidades. Nós, pela graça de Deus, voltaremos a estar juntos no próximo episódio do nosso programa Em Busca da Verdade. Até lá, se Deus quiser.